Oi, galera do Me Salva! Esse é o módulo de Fisiologia do Sistema Cardiovascular 1 e o assunto dessa aula será a atividade elétrica do coração. Bom, vocês já devem ter visto em filmes e seriados que quando o coração de uma pessoa para de bater, um dos procedimentos que o médico pode fazer é pegar duas placas ou pás e dar um choque elétrico no coração dessa pessoa. Mas, por que isso ocorre? Bom, essa pergunta vocês vão saber responder ao final dessa aula. Bom, para começar então, vamos falar um pouco sobre os batimentos cardíacos. O coração, ele bombeia sangue para todo o corpo, né? Como a gente já falou na aula de introdução. E isso ocorre devido a ciclos de contração e relaxamento do coração. A contração, ela também pode ser chamada de sístole e o relaxamento também é chamado de diástole. Esses dois termos vocês verão muito daqui por diante, então é importante já saber o que significa cada um. Bom, então, devido a esses ciclos de contração e relaxamento, que ocorrem também conforme uma frequência que é medida por batimentos por minuto. Então, durante um minuto, o coração vai ter um certo número de ciclos de contração e relaxamento. O normal de uma pessoa saudável é de 70 a 90 batimentos por minuto, numa condição de repouso, claro. Claro que quando a pessoa for fazer um exercício, essa frequência vai aumentar. O porquê que isso acontece a gente vai falar numa próxima aula. Bom, mas qual vai ser o sinal para ocorrer esses batimentos? Qual é o sinal para que o coração contraia? Bom, vocês podem deduzir, devido ao título dessa aula, que esse é um sinal elétrico. Certo, pessoal? Então, o que vai ser esse sinal elétrico? Esse sinal elétrico vai se dar devido a um potencial de ação. Bom, potencial de ação, vocês não vou entrar muito em detalhes aqui, a gente vai ver numa próxima aula sobre o potencial de ação cardíaco, mas o potencial de ação, então, ele é uma despolarização da membrana, né, do potencial de membrana, vai levar esse potencial de ação que vai fazer com que a entrada dos íons dentro das células vão ocasionar, no fim, em uma contração muscular. Bom, como a gente viu já na aula de histologia cardíaca, as células do músculo cardíaco, elas são formadas e elas têm junções entre elas. Então, aqui nessa figura, a gente vê aqui que as células elas têm esses discos intercalares que contêm junções comunicantes entre cada célula, porque tem uma propagação, esse potencial de ação ele é propagado célula a célula. Então, tudo que acontecer nessa célula aqui vai ser propagado para todas as outras células vizinhas até que esse sinal chegue em todas as células do músculo cardíaco. Mas qualquer célula pode iniciar essa propagação do potencial de ação, ela pode ser iniciada por qualquer célula do músculo cardíaco? A resposta é não. Esse potencial de ação, ele vai iniciar com células especializadas do músculo cardíaco, que são as células autoexcitáveis. Então, essas células autoexcitáveis, elas têm características diferentes das células contráteis do músculo cardíaco que a gente viu lá na aula de histologia cardíaca. Essas células, elas têm como característica uma despolarização espontânea, então elas são capazes de despolarizar espontaneamente, e isso vai ser muito importante, porque elas vão ditar o ritmo desse ciclo de contração e relaxamento, né, da frequência cardíaca.
Elas têm uma característica que elas são pouco contráteis, ou vocês podem achar em alguns livros que elas não são contráteis, mas na verdade elas são pouco contráteis. E essas células estáveis, elas estão organizadas em um sistema de condução. Esse sistema de condução, então, vai fazer com que esse sinal elétrico chegue ordenadamente em cada célula, em cada compartimento do coração. Bom, então a gente vai conhecer agora quais são os componentes que fazem parte desse sistema de condução das células autoexcitáveis. Bom, aqui a gente tem um coração, né, que está nessa forma lúdica, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui o coração visto de frente. Aqui nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Bom, pessoal, como se dá esse sistema de condução? O primeiro componente do sistema de condução das células autoexcitáveis, ele está localizado mais ou menos aqui, mais ou menos nessa parte apical do átrio direito, e é chamado de nodo sinoatrial ou nó sinoatrial. Mas então aqui nessa região do átrio direito nós vamos ter o nodo sinoatrial. Depois do nodo sinoatrial, nós vamos ter o segundo componente, que ele vai estar localizado mais ou menos aqui entre a junção das câmaras, que é chamado de nodo atrioventricular. Então, o nome já diz onde ele está localizado, né? Ele está localizado aqui nessa região entre os átrios e os ventrículos. Depois do nodo sinoatrial, do nodo atrioventricular, a gente tem mais ou menos aqui no início dos dois ventrículos, a gente tem uma estrutura chamada de feixe de His, ou feixe atrioventricular, e da mesma forma que o nodo atrioventricular, o nome diz que ele está nessa região entre átrios e ventrículos, mais para o lado dos ventrículos. E após o feixe de His, nós vamos ter fibras que vão se expandir até lá a região apical do coração para todo o resto dos ventrículos. E essas fibras se chamam fibras de Purkinje. Certo, pessoal? Então, as fibras de Purkinje, elas estão localizadas em todas as regiões dos ventrículos, da região ventricular, e tem ramos subventriculares que vão chegar lá nas células mais profundas, né, das camadas mais profundas do músculo cardíaco, e vão propagar esse potencial de ação para todas essas células, para todo esse sistema. Além disso, então, nós vamos ter aqui na região dos átrios as vias que vão levar o potencial de ação que começou aqui no nodo sinoatrial até o nodo atrioventricular. Nós vamos ter vias especializadas, que são as vias internodais, certo? Então, internodais entre os nodos. Certo, pessoal? Então, essas 4 estruturas são as estruturas principais do sistema de condução da atividade elétrica do coração. Mas, uma pergunta que fica, então, é: se tem aqui o nodo atrioventricular e as células são unidas por junções comunicantes, como é que o sinal não passa direto dos átrios para os ventrículos? Porque essa é uma característica muito importante da contração, é que esse potencial de ação ele tem que passar exatamente nessa estrutura aqui. Para o que acontece? Porque, primeiramente, o que tem que acontecer é que os átrios têm que contrair e poucos milissegundos depois, os ventrículos vão contrair. Isso vai permitir com que o sangue vai fluir aqui dos átrios para os ventrículos e vai para acontecer essa passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. E outra característica é que, vocês lembram lá na nossa aula de anatomia, é que as artérias que saem aqui do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, elas estão desembocadas mais ou menos aqui, né, nessa região mais de cima dos ventrículos. Então, é importante para o sangue fluir direito para essas artérias, é importante que essa contração ocorra desde aqui do ápice para a base do coração e não ao contrário, porque senão o sangue ficaria retido aqui nessa
parte apical do coração. Certo, pessoal? Então, fica a minha pergunta, que é: por que o sinal elétrico não vai passar direto dos átrios e dos ventrículos? O que impede que isso aconteça? Bom, o que impede que isso aconteça é que existe uma situação de retardo do nódo atrioventricular. O que é esse retardo? O nódo atrioventricular, ele tem uma característica de demorar para passar o sinal elétrico. Então, ele tem, bem como o nome diz, ele tem um retardo de tempo onde esse potencial elétrico vai passar dele para o feixe atrioventricular, como a gente viu na outra figura. Certo, pessoal? E o que causa esse retardo? Por que tem esse retardo que vai permitir com que os átrios contraiam antes dos ventrículos? Esse retardo ocorre porque entre o nódo atrioventricular e o feixe de His existe uma camada de tecido fibroso atrioventricular que, fazendo aqui um aumento dessa figura, dando um zoom, tem aqui, nessa região aqui, entre o nódo atrioventricular e o feixe de His, vai ter esse tecido fibroso que vai permitir esse retardo. E, além disso, entre toda a região dos átrios e dos ventrículos, tem uma camadinha de tecido fibroso que vai impedir, fazer com que ocorra essa passagem, não vá das células dos átrios para as células dos ventrículos, considerando que a propagação é célula a célula. Então, tem uma camada de tecido fibroso entre os átrios e ventrículos que vai impedir essa passagem e vai fazer com que essa passagem de sinal elétrico só ocorra através do nódo atrioventricular para o feixe de His, para que a contração ocorra daquela forma ordenada e organizada que a gente viu. Outra característica importante, então, é que o nó sinoatrial, o nódo sinoatrial, que está localizado aqui nessa região do átrio direito, né, aqui nessa região para cima, mais em cima, ele é considerado, então, o marca-passo cardíaco. Por que ele é considerado o marca-passo cardíaco? Então, o nó sinoatrial, ele vai ditar o ritmo. Ele vai ditar, então, o ritmo de batimento cardíaco, que o nódo sinoatrial é ele que tem aquela frequência de 70 a 90 batimentos por minuto. Então, e ele, esse conjunto de células, então, vai ser o que tem a maior frequência. O feixe atrioventricular, o feixe de His e as fibras de Purkinje, elas são, consequentemente, com menores frequências. Então, aqui é como se fosse uma hierarquia. O nódo sinoatrial vai ter a maior frequência, o nódo atrioventricular vai ter uma frequência menor que o nódo sinoatrial, porém maior que o feixe de His e assim por diante. Então, como o nódo sinoatrial ele vai ter essa maior frequência de despolarização, ele vai ditar, então, o ritmo de despolarização dessas células, o que ocasiona, então, esses batimentos de 70 a 90 batimentos por minuto. E se ocorre uma situação de doença, né, uma patologia, onde o nó sinoatrial está com um problema, ele não está funcionando direito, essa hierarquia rapidamente vai ser passada para o próximo. Então, se ocorre um problema no nó sinoatrial, o nódo atrioventricular ele assume e vai ditar esse ritmo. Porém, a pessoa vai ter um problema cardíaco, considerando que o nó atrioventricular ele vai continuar tendo uma frequência mais baixa que a frequência ideal para que ocorra toda a irrigação do sangue para as nossas células, né, para o resto do nosso corpo. Certo, pessoal? Então, vamos fazer só um resuminho, então, só para a gente ver se entendeu tudo o que aconteceu aqui, que eu falei nessa aula. Então, primeiro, vai acontecer a despolarização do nó sinoatrial, que está lá em cima no átrio direito. Segundo, essa despolarização vai passar do nó sinoatrial para o nó atrioventricular através das vias internodais. Dessa forma, então, vai acontecer a contração dos átrios, e daí o potencial elétrico vai passar do nó atrioventricular para o feixe atrioventricular ou feixe de His, né, a mesma coisa. Então, o feixe atrioventricular também é o feixe de His. Depois disso, vai acontecer a passagem do potencial
do feixe atrioventricular para as fibras de Purkinje em direção ao ápice do coração. Dessa região do ápice, então, vai passar para toda a região ventricular, para todas as células ventriculares, e por fim vai acontecer a contração dos ventrículos, terminando então esse ciclo de batimento de contração e relaxamento do coração. Aqui nesse caso de contração, o relaxamento a gente vai ver mais tarde, numa próxima aula. Certo, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula.